Hoje eu vou falar para vocês sobre vias aéreas. Vias aéreas desde a inserção de uma via aérea não avançada até a inserção de vias aéreas mais avançadas. O primeiro dispositivo que nós vamos mostrar é esse dispositivo aqui, que é o catéter nasal. Então, um paciente chegou pra gente com uma dispneia, com hipossaturação, com algum sinal clínico em que nós precisamos fornecer oxigênio para ele a baixo fluxo, nós vamos utilizar o catéter nasal. O catéter nasal, gente, nós podemos usar ele num fluxo de até 4 litros por minuto. Teoricamente, a gente até pode usar um pouquinho mais, até 5 litros por minuto, porém, não fica tão confortável para o paciente, machuca um pouco a via aérea dele. E quando a gente tem necessidade de subir esse fluxo do oxigênio acima de 5 litros por minuto, a gente já tem necessidade de trocar o dispositivo de via aérea. Então, o catéter nasal ele deve ser posicionado dessa forma, na posição de óculos. Dessa maneira, o paciente ele fica com o catéter mais ajustado, né? Ele não fica saindo, o paciente pode levantar, ir ao banheiro, andar, e aí o dispositivo fica bem assim. O próximo dispositivo que nós vamos falar, gente, é a máscara de Venturi, tá? É essa máscarazinha aqui, que vem com essas válvulas coloridinhas, né? Ela tem várias cores, cada válvula representa um fluxo de oxigênio e uma FI de O2 que nós estamos fornecendo para o paciente. Então, na máscara de Venturi, a gente consegue fornecer desde 24% de FI de O2, que é essa daqui, por exemplo, daqui com um fluxo de 3 litros por minuto, um baixo fluxo, até a laranja, que a gente tem uma FI de 50% com um fluxo de 15 litros por minuto. Tá? Então, é um alto fluxo, a gente consegue fornecer até uma FI de até 50%. Vocês podem perceber que ela tem esses dois orifícios aqui, ó, que deixa a máscara de Venturi escapando todo esse oxigênio que vai estar sendo inalado pelo paciente. Então, casos que a gente tenha que fazer precaução por aerolização, por exemplo, Covid, a gente não está habilitado, não pode usar esse tipo de dispositivo. A gente vai acoplar no paciente dessa forma. Aqui ainda está faltando um dispositivo e aqui a gente vai conectar a nossa fonte de oxigênio. Lembrem-se que a posição da máscara, essa máscara está pequena para o manequim, mas a posição da máscara tem que pegar todo o nariz e a boca do paciente, sem escape aéreo aqui nas laterais. E aí, esse paciente evoluiu mal, evoluiu com uma necessidade de suplementação de oxigênio maior do que a gente estava dando lá nos nossos primeiros dispositivos, catéter nasal, a máscara de Venturi. Agora ele precisa de um alto fluxo de oxigênio com uma FI de O2 de até 100%. Então, o próximo dispositivo que nós vamos utilizar é a máscara com reservatório. Então, a gente vai conectar a fonte de oxigênio nessa região aqui, nesse dispositivo. Nós vamos inflar a bolsa, tá, gente? Então, essa bolsa ela tem que estar inflada com esse oxigênio que vai estar conectado aqui. Nós podemos perceber que essa máscara, a gente já tem uma membrana aqui. Essa membrana aqui, ela funciona como uma válvula expiratória. Então, o paciente vai inalar, ele vai, na hora da expiração, essa válvula abre. Normalmente, quando esse dispositivo vai para a esterilização, ele acaba voltando sem essa válvula, como é o caso aqui, gente. Vocês podem perceber que aqui a gente tem esses orifícios. Então, eu não consigo fazer com que esse paciente use esse dispositivo da forma adequada. Por quê? Porque eu não tenho uma válvula expiratória que vai estar saindo, não vai estar deixando acumular esse CO2 aqui para o paciente ficar reinalando ele constantemente, tá? Mas a máscara ideal, ela tem essa membraninha, se atentem a isso quando vocês forem utilizar esse dispositivo. Então aqui eu consigo conectar o paciente a uma fonte de oxigênio, eu subo até 15 litros por minuto, né? Pacientes com politraumatizados, por exemplo, a gente já conecta de 12 a 15 litros por minuto. É só a partir daí que a gente consegue dizer que realmente tem um alto fluxo de oxigênio, né? E aí a gente vai conectar aqui no paciente, acoplar essa máscara aqui, prender ao paciente. A máscara está instalada. Então agora, gente, a gente está evoluindo para uma síndrome de angústia respiratória aguda. O próximo dispositivo que nós podemos fazer uso, bolsa, válvula, máscara. Nesse nosso caso aqui, então assim, é muito comum as pessoas se confundirem. Onde é que está a bolsa, onde é que está a válvula, onde é que está a máscara, né?
Então, ó, aqui nós temos o reservatório de oxigênio, não é nem a bolsa, nem a válvula, nem a máscara. A gente vai conectar esse paciente na fonte de oxigênio aqui. Essa daqui é a bolsa que nós vamos apertar para poder ventilar o paciente. A máscara que vai estar acoplada na face do paciente. E aqui nesse dispositivo nós não temos a válvula, tá, gente? Então esse dispositivo aqui é só uma bolsa máscara. O famoso AMBU, que é o nome comercial mais utilizado, é o dispositivo que realmente apresenta a válvula, que outras marcas também o têm, mas essa daqui, a grande maioria das marcas que nós utilizamos no APH acaba não apresentando a válvula, que é um dispositivo que fica acoplado bem nessa região aqui. Então nesse caso nós temos o dispositivo bolsa máscara. Como é que a gente vai fazer para utilizar esse dispositivo? Então nós vamos acoplar nariz e boca do paciente na posição C e E, trazendo o corpo da mandíbula e o mento em direção cranial, tá? Então a gente vai abrir, só com isso aqui eu consigo abrir a via aérea do paciente, acoplo bem, porque eu não posso ter escape aéreo nas laterais, e aí sim eu vou ventilar o meu paciente. Olha lá como que eu faço, consigo ventilar bem o meu paciente. Eu vou dar uma diquinha preciosa para vocês aqui, principalmente para as mulheres que têm a mão pequena. As artimanhas que a gente pode fazer é o que? A gente dobrar a bolsa aqui em cima do paciente, dessa maneira a gente acopla bem aqui essa parte da máscara e aí a gente consegue ventilar um pouco melhor o paciente, tá, gente? Porque muitas vezes nessa região, às vezes o paciente tem barba ou é um paciente mais obeso, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade para ventilar o paciente. Então, a gente vai fazer uma ventilação a cada 6 segundos. A gente vai contar dessa forma: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Mais uma ventilação. Quanto da bolsa que eu vou comprimir? Metade da bolsa, tá, gente? Dessa maneira, eu consigo fornecer um volume de oxigênio para o paciente em torno de 500 ml, tá? Então, uma ventilação a cada 6 segundos vai dar 10 ventilações por minuto. E aí, pessoal, esse paciente agora evoluiu para uma queda do estado geral, ele está rebaixando, um rebaixamento de nível de consciência, já tem um Glasgow menor do que 8, já não consegue proteger a via aérea sozinho. Dessa forma, gente, o que a gente pode utilizar? A gente pode utilizar esse dispositivo aqui, que é chamado, né, de cânula orofaríngea, né, popularmente conhecido como cânula de Guedel. Guedel, na verdade, é a marca do dispositivo, tá? Então, é a cânula orofaríngea. Qual é o objetivo desse dispositivo? Esse dispositivo tem como objetivo nós tirarmos a base da língua da frente, porque o paciente já está perdendo a capacidade de proteção de via aérea, a base da língua começa a cair e obstruir a via aérea. E aí só com o AMBU a gente não vai conseguir fazer uma ventilação adequada. Então a gente coloca a Guedel, posiciona a língua mais para a região anterior, assim a gente desobstrui a passagem de ar. Como é que a gente vai fazer essa passagem? Primeiro, nós temos que medir a Guedel, tá, pessoal? Quando a gente faz a medição da Guedel, eu consigo delimitar perfeitamente aonde que ela vai ficar inserida, porque se ela ficar muito grande, o que acontece? Eu posso pressionar a região posterior e aí fazer lesão de via aérea. Se eventualmente ela ficar posicionada muito pequena, eu vou estar em cima da língua e acabo piorando a situação, muitas vezes, aumentando o edema da língua posterior e piorando a situação. Então eu vou medir como? Comissura labial até o ângulo da mandíbula. Essa aqui tá até um pouquinho grande aqui para o manequim, mas eu vou utilizar ela mesma. Ela é numerada, tá, gente? Então aqui, ó, vocês podem ver, essa daqui é uma número 4, tá? Então o fabricante dá um número pra gente, nós vamos medir no paciente para podermos inseri-la corretamente. A gente tem duas técnicas de inserção da Guedel, então como que a gente vai fazer? Eu gosto muito dessa técnica de apoiar no mento, porque às vezes o paciente está semiconsciente, né? Se ele estiver semiconsciente, ele não vai tolerar a Guedel, então é importante que vocês entendam que esse dispositivo só pode ser utilizado para pacientes inconscientes. Eu vou apoiar no mento do paciente, vou entrar dessa forma, raspando no palato duro, até eu sentir uma perda de resistência. Quando eu sinto essa perda de resistência, indica o quê? Que eu cheguei no palato mole. Cheguei no palato mole, o que eu vou fazer? Eu vou girar 180 graus e posicionar essa Guedel dessa forma, tá? Então ela vai ficar posicionada dessa maneira, assim eu consigo posicionar a minha bolsa válvula máscara e ventilar melhor o meu paciente.
Para tirar, do mesmo jeito, 180 graus e tiro ela dessa maneira, ok? Segunda maneira que a gente tem de passar a cânula de Guedel é a 90 graus. Então a gente vai entrar com a Guedel nessa posição pela comissura labial, como se você fosse entubar o paciente. Entro aqui, quando chego lá atrás, perdi a resistência, giro 90 graus e posiciono a Guedel. Essas são as duas formas que nós temos de posicionar. Para retirar, da mesma forma, volto para a posição inicial e retiro a minha cânula.